Ela já foi símbolo de riqueza, orgulho nacional e potência industrial. Hoje, carrega o peso de ser chamada de cidade fantasma, capital do crime e laboratório do fracasso urbano dos Estados Unidos. Detroit faliu. Literalmente. Bairros inteiros foram engolidos pelo abandono. Ruas vazias, fábricas em ruínas, casas engolidas pelo mato e uma população mergulhada em abandono, violência e silêncio. Por trás dos estádios novos e dos murais coloridos que tentam maquiar o centro da cidade, existe uma outra realidade. Gente sendo despejada, escolas fechadas, overdose a cada esquina e uma desigualdade que grita. No belo mundo de hoje, você vai descobrir o que realmente aconteceu com Detroit e por que a cidade que já foi o coração da América virou um alerta para o mundo inteiro. Número 1. Era de Ouro. No começo do século XX, Detroit virou sinônimo de progresso. A cidade se tornou o coração da indústria automobilística americana. Ford, General Motors, Chrysler. Os gigantes do setor nasceram ali. E juntos transformaram Detroit em uma potência econômica de verdade. Em apenas 50 anos, entre 1900 e 1950, a população saltou de 280 mil para quase 1.900.000 moradores. Gente de todos os cantos, dentro e fora dos Estados Unidos, chegava em busca de uma vaga nas fábricas. E quem conseguia, vivia bem. Os salários garantiam casa, carro e estabilidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, o ritmo foi ainda mais intenso. Detroit ganhou o apelido de Arsenal da Democracia, fabricando tanques, aviões e munições em larga escala para apoiar os aliados. Os sindicatos eram fortes, os direitos trabalhistas estavam em alta, e mais da metade dos trabalhadores da cidade era sindicalizada. Tudo parecia caminhar para o topo. E ao lado da indústria, a cultura também florescia. Em 1959, a Motown Records nasceu ali, e com ela, um novo som, uma nova identidade. Detroit misturava metal, música e movimento. Era o retrato perfeito do sonho americano rodando com força total. Número 2. Decadência econômica e falência municipal. Mas aquele sonho industrial não duraria para sempre. E quando Detroit começou a perder força, a queda foi dura. Nos anos 60, a indústria automobilística enfrentou novos desafios. Carros japoneses e europeus chegaram com força no mercado, mais baratos, mais eficientes, e a automação nas linhas de produção começou a eliminar postos de trabalho em massa. Era o começo de um longo processo de enfraquecimento. Em 1967, veio um dos episódios mais marcantes da história da cidade. Um confronto entre policiais e moradores da comunidade negra deu início a dias de revolta e destruição. O saldo: dezenas de mortos, centenas de feridos e milhares de prédios destruídos. A cidade nunca mais foi a mesma. Assustada com a violência e com as mudanças sociais, boa parte da população branca de classe média deixou Detroit em direção aos subúrbios. O chamado White Flight esvaziou os bairros centrais e levou junto boa parte da arrecadação de impostos. O impacto foi enorme. Em 1950, 83% da população era branca. 30 anos depois, esse número caiu para 34%. A cidade encolheu. Entre 1950 e 2015, mais de 1 milhão de pessoas foram embora. Escolas fecharam, comércios desapareceram e bairros inteiros viraram zonas de abandono. O fundo do poço chegou em 2013, quando Detroit se tornou a maior cidade dos Estados Unidos a declarar falência. A dívida? 18 bilhões de dólares. Com os cofres vazios, até os semáforos ficaram no escuro por falta de pagamento. Serviços públicos colapsaram, aposentadorias foram reduzidas e Detroit virou manchete internacional. Não mais como símbolo de progresso, mas como o retrato da falência urbana. Número 3.
abandono urbano e bairros fantasmas. Quarteirões inteiros se transformaram em verdadeiros bairros fantasmas. Casas que antes abrigavam famílias operárias agora estão vazias, com janelas quebradas, portas lacradas e telhados prestes a desabar. Prédios comerciais imponentes do passado viraram estruturas ocadas, cobertas por grafites, tomadas pelo mato e pelo tempo. Em 2014, estimava-se que mais de 80 mil imóveis estavam vazios ou em ruínas. Outras estimativas apontam que, considerando também galpões, escolas e casas, esse número poderia passar de 150 mil estruturas abandonadas, praticamente um terço da cidade. Em alguns trechos, sobrou apenas uma ou duas casas habitadas, cercadas por lotes vazios e escombros. Dirigir por essas áreas dá a sensação de estar num cenário pós-apocalíptico, daqueles que parecem saídos de um filme. Alguns locais viraram símbolos dessa decadência. A estação central de Michigan, que já foi um marco da cidade, passou décadas abandonada, com janelas abertas como olhos vazios, olhando para o nada. A antiga fábrica da Packard, uma das maiores do mundo, virou um labirinto de concreto em ruínas, ponto de encontro de exploradores urbanos e fotógrafos. Esse fascínio pelas ruínas ganhou até nome: Ruin Porn. Uma obsessão estética por retratar a beleza melancólica da decadência. Mas para quem vive ali, não tem nada de poético. O abandono traz medo, derruba o valor dos imóveis e destrói o senso de comunidade. Casas desocupadas viram esconderijo para crimes, e o que antes era uma vizinhança cheia de vida, hoje apenas se escuta o som do vento. Número 4. Crise do sem-teto e moradia. Parece contraditório, mas em uma cidade com milhares de prédios abandonados, ainda falta lugar para morar. E é justamente isso que acontece em Detroit. No meio das ruínas, a crise habitacional só piorou. De um lado, imóveis vazios e deteriorados. Do outro, famílias inteiras sem ter onde viver. Depois da crise imobiliária de 2008, milhares de pessoas perderam suas casas. Muitas não conseguiram pagar as hipotecas, ou nem mesmo os impostos, e foram despejadas. Em 2015, mais de 6.400 casas ocupadas foram retomadas por inadimplência. Gente que viveu anos no mesmo lar, de repente, foi colocada na rua. Detroit se tornou o retrato dos despejos em massa nos Estados Unidos. Móveis jogados nas calçadas, cartazes de leilão nas portas e famílias tentando se abrigar onde fosse possível. Algumas recorreram ao chamado squatting, quando pessoas em situação de vulnerabilidade ocupam casas vazias ou abandonadas sem autorização, apenas para não dormir na rua. Mesmo sem o número de moradores de rua tão visível quanto em cidades como Nova York ou Los Angeles, os dados chamam a atenção. Em janeiro de 2023, mais de 1.600 pessoas viviam em situação de rua em Detroit. Muitas delas famílias com crianças pequenas, um número que cresceu especialmente durante a pandemia. Hoje, cerca de 60% dos inquilinos gastam mais de 30% da renda com aluguel. Isso significa que qualquer imprevisto, como perder o emprego ou enfrentar um problema de saúde, pode ser o estopim para perder o teto. E essa crise não está só nas ruas. Ela se esconde em abrigos lotados, nas casas de parentes onde famílias se amontoam e nas mais de 30 mil ordens de despejo emitidas anualmente. Número 5. Criminalidade e presença de gangues. No vácuo deixado pelas fábricas que fecharam e pelos bairros que esvaziaram, outro problema tomou conta de Detroit: a violência urbana. A cidade, que já simbolizou o progresso, passou a ocupar os piores rankings de criminalidade dos Estados Unidos. A partir dos anos 70, o aumento da violência virou pauta constante, e durante os anos 80 e 90, a situação saiu completamente do controle. Gangues ligadas ao tráfico de drogas dominaram vários bairros. Uma das mais conhecidas, a Young Boys Inc., chegou a recrutar adolescentes para vender nas esquinas. O crack e a heroína se espalharam como um rastro de pólvora,
alimentando disputas por território e deixando um rastro de destruição. Em 1991, Detroit registrou 615 homicídios, quase 2 por dia. Isso superou, em alguns momentos, até os números de Nova York, que tem uma população muito maior. A taxa de crimes violentos na cidade chegou a ser quase 10 vezes maior que nos subúrbios vizinhos. Tiros à noite se tornaram parte da rotina. Crianças aprendiam a se abaixar no chão antes mesmo de aprender a ler. Grades nas janelas viraram item básico de sobrevivência. E por trás desses números assustadores estavam causas ainda mais profundas: desemprego, colapso dos serviços públicos e até corrupção dentro da própria polícia. Detroit chegou a ser retratada como uma cidade à beira do caos em filmes como Robocop. E embora os índices de violência tenham caído nas últimas décadas, o estigma permanece. Para muita gente, só o nome Detroit já acende o alerta. É o peso de uma fama construída em anos de abandono e medo. Número 6. Crise de drogas. A epidemia do fentanil. Detroit já conheceu o impacto devastador das drogas nos anos 80, com o avanço do crack e a violência que veio junto. Mas nos últimos anos, um novo inimigo surgiu, mais letal, mais silencioso, mais difícil de conter. Estamos falando do fentanil. Esse opioide sintético, cerca de 50 vezes mais forte que a heroína, virou uma verdadeira bomba-relógio nos Estados Unidos. E em Detroit, ele encontrou solo fértil: pobreza, abandono, desespero e pouca estrutura para conter a onda. O problema é que o fentanil costuma ser misturado a outras drogas sem que os usuários saibam. Está na heroína, na cocaína e até em pílulas falsificadas. Resultado? Uma avalanche de overdoses. Em 2019, a cidade registrou 364 mortes por overdose, e mais de 3/4 delas envolviam fentanil. Durante a pandemia, o cenário piorou. O isolamento, a ansiedade, a insegurança, tudo isso aumentou o consumo. A droga ganhou apelidos nas ruas e se espalhou com uma velocidade assustadora. Gente encontrada desacordada em casas abandonadas, em banheiros públicos, em praças, famílias destruídas do dia para a noite. E a comunidade negra, que no passado não foi tão atingida pela crise dos opioides prescritos, agora sofre de forma desproporcional com a mistura letal das drogas ilícitas. Iniciativas de redução de danos têm surgido: distribuição de naloxona, centros de tratamento e campanhas de alerta. Mas em uma cidade onde o abandono é antigo, essas medidas ainda são insuficientes para conter o luto que se acumula em bairros já marcados por tantas perdas. Número 7. Desigualdade racial e social histórica. Já que falamos da comunidade negra, é impossível entender os desafios de Detroit sem encarar uma verdade profunda. Quase todos os problemas que marcaram a trajetória da cidade têm raízes na desigualdade racial. Uma ferida antiga, que moldou o presente e ainda deixa marcas visíveis por todos os lados. Durante a era de ouro da indústria, enquanto Detroit crescia e se tornava símbolo do sonho americano, nem todos colhiam os mesmos frutos. A população negra, que migrou em peso do sul dos Estados Unidos durante a Grande Migração, encontrou oportunidades nas fábricas, mas também um muro de segregação. Práticas como o redlining barravam negros de conseguir empréstimos para comprar casas em determinados bairros. Resultado: famílias inteiras foram forçadas a viver em regiões superlotadas, com pouca infraestrutura e quase nenhum investimento. Enquanto isso, as famílias brancas seguiam para subúrbios, com escolas melhores, segurança e qualidade de vida. Era como viver em duas cidades dentro da mesma cidade. E essa separação não era apenas geográfica. Ela se refletia em tudo: no acesso à saúde, à educação, aos empregos, ao transporte. Nos anos 80, Detroit liderava os rankings nacionais de pobreza, desemprego e mortalidade infantil. A maioria da população era negra e enfrentava o colapso de um sistema que nunca a tratou como prioridade. Até hoje,
bairros majoritariamente negros ao sul da 8ª Mile Road contrastam com subúrbios brancos e afluentes logo ao lado. Áreas que sofreram com o redlining ainda têm renda média muito menor, até $60 mil de diferença, e cerca de 30% menos proprietários negros do que bairros que nunca foram discriminados. Quase um terço da população de Detroit vive abaixo da linha da pobreza, e a maioria são pessoas negras. A desigualdade racial atravessa tudo, desde a qualidade da escola do bairro até a forma como a polícia atua nas diferentes regiões da cidade. Mas mesmo diante de tantas barreiras, a comunidade negra de Detroit nunca deixou de lutar. Foi dali que nasceu a Motown, um dos maiores movimentos musicais do século. Foi lá que surgiram movimentos sociais poderosos, campanhas por justiça, por moradia, por acesso à água. A resistência virou parte da identidade da cidade. Detroit não caiu apenas por causa da economia. Ela foi enfraquecida por décadas de exclusão, discriminação e abandono. E qualquer tentativa de contar essa história, ou de reconstruí-la, precisa começar por aqui. Número 8. Gentrificação e expulsão da população mais pobre. Nos dias atuais, Detroit vive um contraste difícil de ignorar. Dois mundos dividem o mesmo espaço. De um lado, o centro e algumas regiões próximas passam por um processo de revitalização com novos empreendimentos, lojas modernas e um público com mais poder aquisitivo. Do outro, a maior parte da cidade segue enfrentando pobreza, abandono e precariedade nos serviços básicos. Enquanto Downtown e Midtown ganham prédios reformados, bondinhos modernos e até supermercados sofisticados como Whole Foods, os bairros mais afastados ainda convivem com casas em ruínas e ruas escuras por falta de iluminação pública. Boa parte desse renascimento começou com os investimentos de empresários como Dan Gilbert, dono da Quicken Loans, que comprou dezenas de prédios no centro e atraiu startups, cafeterias, microcervejarias e artistas. O visual da cidade mudou, e isso à primeira vista parece uma ótima notícia. Mas essa transformação também teve um custo. Muitos moradores antigos, principalmente os de baixa renda, passaram a ser expulsos lentamente desses territórios. O custo de vida aumentou, os aluguéis dispararam e os impostos acompanharam. Quem sempre viveu ali passou a não conseguir mais bancar o novo preço de ficar. Bairros como Corktown e Midtown sentiram esse impacto diretamente. Os imóveis foram reformados para aluguéis de curto prazo, o perfil dos inquilinos mudou e os moradores históricos passaram a disputar espaço com recém-chegados de outras cidades. Enquanto uma parte da cidade brilha com estádios modernos, murais coloridos e empresas de tecnologia, a outra parte continua sem manutenção, sem escolas de qualidade e com famílias ganhando menos de um quarto do que os novos vizinhos. É uma divisão simbólica e real, prédios de luxo lado a lado com construções abandonadas. O governo tenta equilibrar exigindo cotas de habitação acessível em novos projetos, mas é uma corda bamba. Tem gente que defende que qualquer investimento é bem-vindo depois de décadas de abandono. Outros enxergam um risco claro: embelezar o centro enquanto apagam a história e expulsam quem segurou a cidade durante os anos mais difíceis. Hoje, Detroit vive entre a reconstrução e o receio. Uma cidade que tenta se levantar, mas que ainda carrega feridas abertas. A revitalização avança, mas a pergunta é: quem vai ter lugar nesse novo cenário e quem vai ficar de fora? Número 9. Corrupção e má gestão pública. Agora vem um tema muito importante que ajudou a afundar Detroit: a corrupção e a má gestão pública. Diante de tanto abandono, o mínimo que se esperava era que os líderes da cidade fizessem sua parte. Mas o que se viu por décadas foi o oposto: nepotismo, contratos duvidosos, desperdício de verbas e decisões desastrosas se repetiram em vários governos. O caso mais emblemático foi o do ex-prefeito Kwame Kilpatrick. Jovem, carismático, com discurso de renovação,
Ele assumiu a prefeitura em 2002, prometendo uma nova era, mas entregou um dos maiores escândalos políticos da história da cidade. Kilpatrick transformou seu gabinete em um centro de negócios ilegais. Cobrava propina de empreiteiras, desviava verba pública e usava dinheiro da cidade para bancar luxos pessoais, de festas a viagens particulares. Em 2013, foi condenado por 24 crimes, incluindo extorsão, fraude e formação de quadrilha. Pegou quase 30 anos de prisão, mas acabou solto após 7 por conta de um perdão presidencial. Mesmo assim, o estrago à confiança da população já estava feito. Enquanto os moradores enfrentavam violência, escolas fechadas e falta de serviços básicos, descobriam que seu prefeito lucrava com o caos. E Kilpatrick não foi um ponto fora da curva. Outros políticos também protagonizaram episódios de má gestão, gastos mal explicados e decisões que empurraram a cidade para o buraco. Durante anos, Detroit gastou mais do que podia, ignorou alertas, acumulou dívidas e empurrou os problemas para a frente. A consequência? Semáforos desligados, demora absurda no atendimento da polícia e bairros inteiros esquecidos. O resultado foi mais do que um colapso financeiro. Foi um colapso de confiança. Quando o povo perde a fé nas lideranças, reconstruir vira um desafio ainda maior. E por hoje, ficamos por aqui. E aí, já conhecia esse lado menos falado da cidade? Conta aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção. Quero saber a sua opinião. Se você curte explorar o mundo por ângulos que quase ninguém mostra, já sabe, continue acompanhando o belo mundo. Porque a gente ainda tem muito chão para percorrer e muita verdade que não aparece nos guias turísticos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.